Abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas. Vamos para a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 9. Versículo 23. É um versículo, talvez, um dos quais a nossa carne mais tenta se esquivar, se desviar dele. É um versículo que, quando é ministrado no nosso coração pelo Espírito Santo, não há quem não seja pego, acertado, de cheio. É um versículo que nos pega, e nos pega de uma forma poderosa, e realmente mexe com o nosso coração. Esse versículo aparece em outros lugares também, aqui nos evangelhos, né? Você vai encontrar em Mateus, você vai encontrar em Marcos. Porém, o que eu mais gosto é aqui em Lucas 9, 23, porque diz assim: dizia a todos. Quem é que dizia a todos? Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Talvez você pergunte, pastor, mas por que o senhor gosta mais de Lucas 9, 23 do que o que está lá em Mateus 16, a partir do versículo 24, ou em Marcos 8, a partir do versículo 34? É que aqui tem um detalhe que nos demais não aparece, e eu vou dizer qual é. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Esse é o detalhe. Tome a sua cruz e siga-me. O dia a dia é muito importante, porque nos faz lembrar que não é um único acontecimento. Esse versículo não está falando a respeito do momento da nossa conversão apenas. Este versículo está falando também da obra da santificação na nossa vida. A nossa conversão, regeneração, salvação, alguma criança esqueceu. E é o kit do Homem-Aranha, gente. Papai e mamãe, se quiser pegar e levar, porque deve dar falta lá. Descobrimos quem é o pai do Homem-Aranha. A obra do novo nascimento, irmãos, ela é papum. Acontece uma única vez e de forma definitiva. Foi salvo? Foi salvo. Converteu-se a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, provou de perdão, de restauração, nasceu de novo, foi regenerado pelo poder do Espírito. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fez desta pessoa salva um filho de Deus,
templo do Espírito Santo, nascido de novo, e vai para o céu. Agora, a obra da santificação não é automática, não é instantânea, não é definitiva, como se, uma vez salvos, santos já fôssemos, e perfeitamente santos. Quem dera fosse assim, irmãos. Mas não é. Somos santificados dia a dia. Hoje temos que ser mais santos do que fomos ontem. Amanhã temos que ser mais santos do que somos hoje. E assim, progressivamente. E eu gosto muito de Filipenses, onde o Senhor nos diz que Ele mesmo começou a boa obra em nossas vidas e Ele há de levá-la até o fim. E que obra é esta? A santificação. Por isso, quando Jesus diz aqui, olha, você quer vir após mim? Pois bem, e Ele dizia isto a todos. E nós podemos nos incluir, porque Ele continua a falar isso por meio da palavra e por meio do seu Espírito. Quer vir após mim? A si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Cruz. Nós temos até uma cruz aqui. Cruz, para nós, na nova aliança, remete o nosso coração e a nossa mente para a realidade da salvação. Pela obra da cruz nós fomos salvos. Jesus morreu naquela cruz, nós cantamos isso agora. E Ele não só morreu na cruz, mas Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi o nosso substituto. Foi aquele que pagou a dívida que pesava contra nós, recebendo sobre si toda a ira de Deus, que era para mim e para você, e para toda a humanidade. Foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar dentre os mortos, Ele declarou para todo o universo espiritual que aqueles que Ele havia escolhido antes da fundação do mundo para serem dele, agora estão justificados. O preço foi pago. A obra da cruz foi consumada. Cristo morreu nela, ressuscitou, expôs os principados e potestades e o inferno inteiro à vergonha. E declarou que todo aquele que nele crê, que a Ele pertence, e que sabemos pelas Escrituras, Ele escolheu antes da fundação do mundo, são justos. Não por méritos próprios, mas pelos méritos dele, pelos méritos de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora, essa cruz que chama a nossa atenção para a salvação, também precisa chamar a nossa atenção para a obra da santificação. Porque cruz é lugar de morte, irmão. Quando pensamos nela, à luz da salvação que Cristo nos trouxe, nosso coração se enche da realidade de que cruz é um lugar de vida, e é verdade. Mas cruz também é um lugar de morte. Vida com Cristo
E morte do quê? A morte de nós mesmos. A morte do nosso eu. Quer vir após mim? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Imagine que... um exemplo bíblico. Pedro. O que Pedro fez com respeito a Jesus? Negou Jesus, Cristo. Quantas vezes? 3 vezes. Não sei quem é. Você é um deles? Não conheço. E diz a Bíblia que na 3ª vez ele começou a praguejar. Em outras palavras, ele começou a negar e ainda dizer, olha, esse traste eu não conheço. Irmãos, foi pecado o que Pedro fez? Foi. Jesus o perdoou? Perdoou. E Pedro precisou aprender que essa negação, na espiritualidade cristã, ela só serve quando ela diz respeito ao nosso próprio eu. Em outras palavras, quando nós não negamos a Cristo, automaticamente nós negamos a nós mesmos. Quando nós não negamos a nós mesmos, automaticamente nós negamos a Cristo. É tenso demais. Quer vir após mim? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Qual é o perigo de não fazermos isso? Quero pensar um pouquinho com vocês. Primeiro, a gente se tornar uma pessoa ensimesmada com as coisas deste mundo. Coisas que satisfazem o nosso eu. E as coisas desse mundo tendem a fazer com que a gente fique cada dia mais autocentrados em nós mesmos. Gente, isso é muito sério. Sem nós percebermos, o nosso Deus se torna o nosso próprio ventre. Paulo, tanto em Romanos, capítulo 15, como em Filipenses, também, se eu não me engano, capítulo 4, ele vai falar sobre os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja de Cristo. E ele não está se referindo aos demônios, ele não está se referindo às forças espirituais do mal nas regiões celestes, ele não está se referindo ao inferno, mas ele está se referindo a pessoas que se opõem a Cristo, pessoas que são contra a obra de Cristo, pessoas que trabalham contra a obra do Espírito Santo. E ele diz, tanto em Romanos como em Filipenses, que essas pessoas são idólatras de si mesmas. O Deus delas é o próprio ventre. Pesado, não é não? Muito pesado. Quando o Senhor diz, olha, quer vir após mim? A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ele quer nos guardar de sermos pessoas ensimesmadas, autocentradas, idólatras de si mesmas. Será que tem muito disso no mundo? Basta você ver quantas selfies,
povo não tira mais foto em família, o povo não tira mais foto junto, o povo só tira foto assim agora. Você tem a barriguinha trincada igual a minha, as mulheres, corpo, né? Idólatras de si mesmos. O Deus deles é o próprio ventre. Mas os seguidores de Cristo não podem viver assim. Por quê? Se estão seguindo Jesus, Jesus já disse: a si mesmo se neguem, dia a dia tomem a sua cruz e sigam-me. Um exemplo bom de gente ensimesmada com respeito às coisas do mundo. Vamos aqui em Lucas mesmo, vai comigo. Capítulo 12. Olha só, versículo 13 em diante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em outras palavras, Jesus diz: tenho nada a ver com isso. Versículo 15, então lhes respondeu Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma pergunta assim, só para a gente refletir. O mundo concorda com esse versículo? Eu vou ler de novo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O mundo concorda com esse versículo? Não. Estamos aqui num culto. Cremos nisso, não ouvindo o pastor, mas ouvindo a palavra de Deus, pregada pelo pastor. Estamos adorando ao Senhor Jesus. Tem um jogador de futebol muito famoso que voltou para o Brasil. Jogou na Europa, jogou na Ásia, e agora está de volta ao Brasil. Todo mundo já sabe quem que é. Famosíssimo. Eu fico imaginando se ele estivesse aqui na rua nesse momento. Com certeza, sem sombra de dúvidas, alguém viria bater na porta: o Neymar está aqui fora. E esvaziar a igreja. Irmão, sem erro. Se o Espírito Santo tivesse um pouco apagado aqui, até eu ia ver. Por que que o Neymar é uma celebridade? Não é só por causa do futebol. Mas é um cara que tem na conta 6 bilhões. Porque na várzea você pode encontrar gente que joga tão bem quanto o Neymar. Mas não tem o dinheiro do Neymar. Estou usando como exemplo, eu gosto dele como jogador e torço para que ele jogue muito bem. Mas como o nosso coração valoriza essas coisas, irmãos. Como o nosso coração se inclina para essas coisas. Como o nosso coração se volta. Estou falando de jogador de futebol, talvez as mulheres digam: nem ligo para isso. Vamos para as mulheres. As celebridades femininas aí. As mulheres que ostentam.
seguidas, admiradas. E muitas vezes não é pelo conteúdo que tem, mas pelo dinheiro que possui. Porque o nosso coração, homens e mulheres de Deus, se inclina para essas coisas. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que ele é desesperadamente corrupto. O nosso eu, a nossa carne se inclina para essas coisas. Quem aqui não gostaria de ser muito rico? Mais rico assim, pra você não preocupar com nada. Sinceramente, irmãos, quem não gostaria? Você concorda que todos nós gostaríamos? Já pensou? Você não ia ver mais boleto na sua frente. Cartão de crédito, você não ia ficar com o coração acelerado no começo do mês. Aluguel. Porque assim, ou a gente paga aluguel, ou a gente está pagando financiamento de casa. IPVA, IPTU. Educação dos filhos. Viagens. Passeios. Restaurante. A gente vai num restaurante e já chega olhando assim, ó. Esse negócio não vai sair barato. Você não ia ter mais essas preocupações. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Carro. Carro não ia quebrar mais, irmão. Se quebrasse, você não ia mandar arrumar, você ia trocar de carro. Concordam que todos nós gostaríamos? Mas deixa eu te contar. Quem nos faz desejar isso é esse coração corrompido. Porque se tivéssemos muito dinheiro, talvez não estivéssemos aqui. Se tivéssemos muito dinheiro, talvez não orássemos mais como deveríamos orar. Talvez não dependêssemos mais de Deus como devemos depender. Talvez não confiássemos mais na provisão e providência de Deus como temos que confiar. Mas o nosso eu estaria em júbilo. Mas, biblicamente, ele tem que estar crucificado. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu fui para o texto, mas eu não li o texto. Vamos lá. Capítulo 12 de Lucas. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E cuidado, viu? A gente tem uma inclinação de dar atenção para a gente mais rica, que é um negócio do diabo. O sujeito desce do ônibus aqui na igreja, você não se vê atraído. O cara chegou no circular, parou lá na frente, tem um ponto na frente da igreja. Desceu, começou a descer a rampa, ou foi dar a volta para entrar por aqui ou por aqui. Você nem empolga. Coração. Agora o irmão chegou num BMW, ou em qualquer carro melhor que o seu. Irmãos, a gente quase abre a porta. Tapete vermelho. Se não faz, tem vontade de fazer. A gente se aproxima, a gente tenta criar um relacionamento. Corrupção do coração, irmãos. Corrupção do coração.
Aí chega uma Francisca no nosso meio. Irmão, deu contar a benção. Começou a fazer uma escola missionária. Lá no centro de recuperação. Glória a Deus, né, irmãos? Dia 28 de junho é a formatura dela. Vai ser missionária. Ela vai sair de lá no fogo. Se você não sabe a história da Francisca, era nossa vizinha. Morava já há quase 20 anos debaixo da ponte do lado da igreja. Aqui, passa um córrego aqui, uma ponte ali. A Francisca morava ali. Nunca quis saber do Evangelho, até o ano passado, quando Deus chegou e abriu o coração dela. Pobre, pobre, como que é que o pessoal dizia? Nem sei o que significa, mas é isso aí. De maré desci. Irmãos, está lá Jesus trabalhando na vida dela. Agora, se você me perguntar se é atraente assim, me envolver, ou para nós nos envolvermos, não é, irmãos. Porque o nosso coração não é atraído por alguém que mora debaixo da ponte. Só se for para a gente fazer alguma coisa e tirar uma selfie. Para a gente se mostrar bom. Olha como eu sou espiritual. Estou aqui cuidando daqueles que moram debaixo da ponte. Acabou a selfie ou o vídeo, sai para lá. Hipocrisia é o nome disso. Deixa eu continuar no texto aqui, né, irmãos? Vamos lá, vocês estão acompanhando? Quer vir após mim? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando da avareza e olha só, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância. Versículo 17. E arrazoava consigo mesmo. O cara não tinha nem com quem conversar. Ele era tão autocentrado, ele era tão ensimesmado, que ele conversava com ele mesmo. Dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. No mundo, esse cara é chamado para dar palestra. E lota os auditórios. E, infelizmente, em algumas igrejas também. Fico imaginando a palestra. Queridos, tem os celeiros tão cheios. Deus quer encher o teu celeiro. Aleluia! Quem quer aqui celeiros cheios? Aleluia! Irmãos, está acontecendo, irmãos. E os celeiros encheram tanto que eu quero dar um testemunho para vocês. Eu precisei fazer outro celeiro. Aleluia! E eu fiz outros celeiros. E aí, não pense que eu não me preocupo com a minha alma, não. Eu comecei a ministrar a minha alma. Regala-te, descansa. O que tens, tens contigo para muitos anos. Aleluia. Quero ser assim. É o universo aí dos... Não vou falar o nome, não. Mas vamos lá. 19, então direi a minha alma. 20, mas Deus lhe disse: irmãos, louco,
esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E olha o versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Gente ensimesmada entesoura para si mesmo, mas não é rica para com Deus. Pastor, mas como pastor? Porque tudo tenta a gente, tudo convida a gente para entesourar para a gente mesmo. Tudo nos convida para isso, nos empurra para isso, nos impulsiona para isso. A gente vai para a escola, é para isso que a gente estuda. A gente vai para a faculdade, é para isso que a gente se forma. A gente vai para o trabalho, é para isso que a gente trabalha. Não. Tudo depende. Se você segue Jesus do jeito que Ele determinou. Porque se você é alguém que tem negado a si mesmo, se você é alguém que dia a dia tem tomado a sua cruz e seguido Jesus de Nazaré, meu irmão, você não vai entesourar para si mesmo. Como Jesus ensina no Sermão do Monte, você vai acumular tesouros no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Estão vendo como é importante, irmãos, a gente negar a si mesmo? Mas a gente nega a si mesmo hoje, amanhã o eu já está querendo tomar o lugar de novo. Por isso que a Bíblia diz, é dia a dia tomar a sua cruz. Todo dia a gente tem que negar nós mesmos, irmãos. Todo dia. Pastor, mas todo dia. E vai ter dia que é 3 vezes no dia. Você se voltar para a verdade do Evangelho e dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É negar o eu. Cristo em nós, esperança da glória. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? É um negócio doído, irmãos. É doído, não é tranquilo. Porque assim como você se ofende quando alguém te nega, alguém que te conhece, simplesmente diz, não conheço. O seu eu, meu irmão, ele grita. Quando você diz para ele, não existo, nem fui criado, nem vivo para fazer a minha vontade. Mas existo, fui criado e vivo para fazer a vontade do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, dói. E não adianta, não dói, para mim é tranquilo, pastor. Você escolheu um eu aí que não é você, para você negar. Porque negar-se a si mesmo, irmãos, tomar a cruz, é levar o nosso eu para morte. Dia a dia. E isso nos livra de sermos pessoas ensimesmadas, que entesouram para si mesmas, mas que não são ricas para com Deus. Segunda, nos livra de sermos pessoas ensimesmadas, não só com respeito a coisas,
Porque às vezes a gente não tem assim tanto dinheiro, então essa palavra ela passa até. Não está falando comigo. Mas olhe comigo para o capítulo 18 de Lucas. Vamos ver um outro exemplo de ensimesmamento, de gente centrada em si mesma. Capítulo 18. Jesus contou uma parábola no capítulo 12 sobre a avareza. E agora Jesus conta uma outra parábola. Olha só. A partir do versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Isso aí não existe mais, né? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Fariseu, religioso, publicano, pecador. O fariseu posto em pé, o cara era tão ensimesmado que olha só a oração dele. Orava de si para si mesmo. Ele não orava a Deus, gente. Ele orava para ele mesmo. É o cúmulo do ensimesmamento, né? Desta forma, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como aí ele olha para o publicano, este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ia ser um dizimista da nota 1000. Tivesse aqui, nós já tinha acabado o prédio. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando o Senhor diz: olha, todo aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ele, além de nos guardar desse ensimesmamento, essa vida autocentrada em si mesmo, de fazermos do nosso ventre o nosso Deus, com respeito às coisas, o desejo pelas coisas, a cobiça, essa coisa tão presente no mundo que chega até nós, irmãos. Não tem jeito, chega. E a gente tem que lutar contra ela como? Negando a si mesmo, tomando a cruz todo dia e seguindo Jesus de Nazaré. Mas Ele também quer nos guardar de sermos crentes ensimesmados. Pastor, mas isso não tem. Tem, irmãos. Tem. Pessoas que se acham superiores. Pessoas que pensam que estão mais pertinho de Deus que os outros. Pessoas que acham que são filhos prediletos de Deus, sabe? Coisa nojenta. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos. Estou falando aqui da igreja. Amém, irmãos? Amém, queridos? Ele tinha um filho unigênito, que é Jesus Cristo, que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Mas nesses muitos irmãos não tem filho predileto. Mas eu nada. Orgulho, soberba, prepotência, está ensimesmado. O cara aqui, o fariseu, ele orava de si para si mesmo, e na hora de agradecer, ele olhava para o publicano e dizia assim:
Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse aqui. Todo domingo de manhã, às 8 horas da manhã, a frente da nossa igreja aqui está lotada de morador de rua. Porque no prédio da frente, um grupo serve comida para os moradores de rua. E também falam, creio eu, que do evangelho para eles. Lotado. É perigoso a gente olhar e dizer assim, tomara que feche o portão aí. Tomara que esse povo não resolva entrar na igreja. Porque aqui é outro nível, né, irmãos? É outro nível. Hoje me disseram que talvez eles não tenham mais como manter o lugar ali, devido a um custo financeiro. O que vocês acham que eu estou pensando? Ué, gente. Pescadores de homens, a Bíblia diz que nós somos. Que tarrafada, hein? Já pensou? Vocês não acham que a gente tem que oferecer? Fala assim, irmãos, tiver com dificuldade. Ontem eles me ligaram. Pastor, tem como arrumar umas mesas para nós? Falei, tem. Entrei em contato com o diácono Erickson. Erickson, separa umas mesas, leva lá para eles. Levou as mesas. Fiquei sabendo que o povo senta no chão, vão levar as cadeiras. Mas para comer, só a cadeira é ruim, né, irmãos? Só quando é na frente da TV que é bom, né? Mas tem que ter mesa. Pastor, mas é um povo complicado. Concordo. Pastor, alguns podem ser até um pouco assim, violentos. Concordo. Pastor, há alguns que podem estar usando droga. Concordo. Pastor, alguns estão uns dias sem tomar banho, o cheiro não é agradável. Concordo. Pastor, alguns estão com umas roupas assim. Concordo. Discordo de nada. Mas quando a gente olha para o Evangelho, irmãos, vou citar apenas alguns trechos. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E pecadores, meu irmão, você pode pensar no nível mais horrível, fundo, lamaçal que o pecado possa levar alguém. Jesus veio chamar esses. Não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim para os doentes. Doentes por causa do quê? Por causa do pecado. E assim éramos nós, irmãos. Talvez nós não tenhamos tido a experiência de morar na rua, de usar droga. Eu estou louvando a Deus, porque daqui a pouco já vai ter gente que eu vou falar isso, vai levantar a mão, eu tive, pastor. Mas Jesus me tirou dali. Agosto, a Francisca está aqui, na unção, missionária Francisca. Era usuário de crack. Dos 18 aos 42 anos, na rua. Morava debaixo da ponte. Me lembro da primeira vez que eu fui andando até lá, isso aí foi em 2018, quando cheguei aqui.
Eu pulei a gradinha e fui andando até lá. Ela e um outro lá me recepcionaram. O que você quer aqui? Não, vim ver só, conversar. Não, posso sair daqui. Me expulsaram. O Espírito Santo foi trabalhando no coração, irmãos. Hoje está com Jesus, fazendo escola missionária. Foi para a clínica, não teve uma crise de abstinência. Louvado seja o Senhor. Vai entender um negócio desse, irmãos? É milagre ou não é? É milagre. É milagre. E está cheio de gente para Jesus alcançar, irmãos. São os Bartimeus do presente tempo. A gente dá aquela romanceada ao ler a Bíblia. Deixa eu explicar como que isso acontece. A gente lê a Bíblia lá. É o cego de Jericó. Havia um cego de Jericó chamado Bartimeu. Cego, mendigo, à beira do caminho. A gente olha e já pensa que é o Brad Pitt. Cara bonitão, lá na beira do caminho, assim. Gente, devia ser um traste o tal do Bartimeu. Você acha que ele só tinha uma capa e vivia na beira do caminho? Gente, você acha que ele cheirava bem, era bonito, falava bem, se expressava bem, era cordial, era bacana? Você acha que as pessoas não tinham medo dele às vezes? Será que ele, ali na beira do caminho, ele não deve ter feito algumas coisas erradas também? A gente tem que ler a Bíblia, irmãos, olhando para a realidade do mundo, porque o mundo é mundo desde que foi criado. Depois que o pecado entrou nele, irmãos, a realidade é essa. E no tempo de Jesus, acho que a coisa era muito mais feia, em termos de miséria, pobreza, do que é hoje. Mas Jesus disse, chamai-o. E foi aquela turma e disse, aquele homem, levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. De um salto se pôs de pé e foi ter com Jesus. E Jesus fez o milagre. E ele teve a vida transformada. Amém, irmãos? Gente ensimesmada na sua espiritualidade é gente que não ama o pecador. Não ama o perdido. Mas apenas o usa como um parâmetro para se sentir melhor. Já ouvi demais. Pastor, mas eu não sou tão ruim, olha aquele lá. Ô pastor, se eu fizesse isso que aquele lá faz, tudo bem, mas eu não sou assim. É parâmetro para se sentir melhor. E se sentir muitas vezes melhor no seu pecado. Afinal de contas, eu sou só maledicente, mas eu não uso droga. Ou eu só uso droga, mas eu não roubo ninguém. Ou eu sou beberrão, mas eu não sou adúltero ou adúltera. Ou meu irmão, você pode não fazer nada de errado, escandalosamente errado, e ter um coração totalmente desagradável aos olhos de Deus, por causa do orgulho, da soberba, da vida autocentrada, do ensimesmamento. Você se acha a última bolacha do pacote. A última bolacha, todo mundo briga por causa da última bolacha. Amém, irmãos? Você está entendendo, né? Como que a gente pode se ver livre disso, pastor? E não olhar mais as pessoas por cima. Por cima.
Quer vir após mim? Disse Jesus. A si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Um dia sem tomar a cruz, sem negar a si mesmo, você já começa a querer subir numa gilete e fazer discurso. Um dia, você já começa a olhar assim. Por quê? Porque a carne, irmãos, pecado em nós, irmãos, nos faz, se sentir rei. A gente arranca Jesus do trono e senta lá. E agora eu estou no comando, eu estou no governo. E, meu irmão, que engano, tolo. O texto diz que aquele fariseu, ele saiu de lá justificado da presença de Deus? Não. Saiu pior do que entrou. Mas já o publicano, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador. Ele saiu justificado. O fariseu não. Presta atenção, irmãos. Às vezes tem mais de Cristo. Eu vou falar isso, não se escandalize, é para você pensar. Às vezes tem mais de Cristo no coração de gente que está lá fora do que no coração de gente que está aqui dentro. Porque o risco da gente se tornar religiosos, e só isso, é muito grande. Temos que pensar nisso. Amém? Tem muita gente, irmãos, que se vê totalmente indigna de entrar num templo como este, de sentar numa cadeira como essa e participar de um culto. Os publicanos do presente tempo. E às vezes, ao invés da gente dizer, não é só você não, todos nós somos indignos. Mas é a graça do Senhor Jesus que nos alcançou. E essa mesma graça é oferecida para você. Ao invés da gente dizer isso, a gente acaba impondo sobre elas uma placa ou um rótulo, onde, ao invés de tratar a sua indignidade, nós a colocamos em destaque, em negrito e tudo mais. Pastor, mas isso é muito sério. É sério, irmãos, e é real. O que a gente precisa? Seguir Jesus do jeito que Jesus diz que tem que ser. Quer vir após mim? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Já estou terminando. Eu queria te convidar para olhar comigo para Filipenses. Filipenses, vai lá, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor,
Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é glória para si mesmo. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É coisa difícil, irmãos. Fala que não é. É muito difícil, é muito difícil. Tem que negar o eu, senão não faz. Não tenha, versículo 4, cada um invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí vai selar com o exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A pergunta é, a gente vai ser crente de verdade? E eu estou falando para nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porque, irmãos, a igreja está perdendo a sua essência. Igreja de modo geral. A gente está perdendo a nossa essência. A gente vai ficando ensimesmado. Daqui a pouco a gente se preocupa com quantas pessoas estão no YouTube. Quantos seguidores a gente tem no Instagram. Vocês estão entendendo? Como que faz, hein? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu quero ler 2 textos. O primeiro, Romanos 14. O Ministério de Louvor já pode vir para cá, inclusive. Romanos 14. Olha só o que vai dizer. Versículo 7 e 8 e 9. Porque nenhum de nós, 14 a partir do versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Oh, coisa maravilhosa, hein? Outro texto. Só lembrar onde ele está aqui agora. Acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Morte do eu. E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, versículo 16, nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a nós mesmos. A gente não se autovaloriza, a gente não se vangloria, e nem nos outros homens. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como isso, pastor? Venha após mim, disse Jesus. A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quero ler mais um texto. Lá em Gálatas, capítulo 2. Versículo 19 e 20. Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é para todos nós, irmãos. Quando a Bíblia, guarde isso, quando a Bíblia diz que nós temos novidade de vida, que a gente morre, Paulo em Romanos falando sobre batismo, no capítulo 6, ele vai discorrer sobre isso, capítulo 6 de Romanos, morremos e ressurgimos em Cristo. Mas quando a gente morre, irmãos, é o nosso eu que morre. Quando a gente ressurge, a Bíblia diz que Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele. O que ressurge, irmãos, não é o eu que morreu. Esse morreu. O que ressurge é a vida de Cristo, no poder da ressurreição. Por isso que Paulo vai dizer, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Mas preste atenção, Paulo, como eu e você, ele seguia Jesus de Nazaré. E como seguidor de Jesus, ele tinha que negar a si mesmo. Ele mostra isso para nós de uma forma tão clara quando ele diz, tudo considerei refúgio, perda, tudo. E Paulo não era qualquer um, irmãos. Talvez um dos homens mais letrados, cultos, dentro do judaísmo. Um homem que conhecia não só a própria cultura, mas a cultura ao seu redor. Um homem que certamente deixaria todos nós assim no chinelo, com o conhecimento que tinha, a inteligência que Deus deu a ele. Ele diz assim, tudo considerei perda, refúgio, lixo, estrume, tudo isso por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Oh, irmãos, ele negou a si mesmo. Quando que ele fez isso, pastor? Igual eu e você. E assim todos os homens e mulheres de Deus até aqui, todos os dias, tomando a sua cruz e seguindo após Jesus.